Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje trataremos das intimações, atos de comunicação processual que, embora menos comentado do que a citação, é igualmente indispensável ao andamento do processo e à garantia do contraditório. A proposta é compreender o que é a intimação, as formas pelas quais ela se realiza, as regras específicas para os diferentes destinatários, o modo como ela se aperfeiçoa juridicamente e os efeitos que ela produz no processo. Vamos na ordem. O artigo 269 do CPC define a intimação como, abre aspas, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, fecha aspas. Desde o Código de 1973, não há mais, no processo civil brasileiro, distinção entre intimação e notificação de atos processuais. Distinção que o Código de 1939 fazia de maneira imprecisa. O Código atual conhece apenas a intimação como instrumento de comunicação dos atos do processo. Trata-se de ato de comunicação da mais relevante importância prática. É da intimação que começa a fluir o prazo para o exercício de direitos e faculdades processuais. Sem ela, o processo não avança, ou, quando avança sem ela, o faz de forma inválida. Em decorrência do princípio do impulso oficial, artigo 2º do CPC, as intimações não dependem de provocação das partes e são determinadas pelo juiz de ofício no curso do processo. Há casos, ainda, em que nem sequer dependem de ordem judicial expressa, pois o escrivão ou chefe de secretaria tem competência para realizá-las no exercício de sua função ordinatória. Avançando para as formas de intimação. O artigo 270 do CPC estabelece a intimação eletrônica como via preferencial do sistema atual. As demais formas são, em certa medida, subsidiárias ou excepcionais. Publicação no órgão oficial, intimação pelo escrivão ou pelo oficial de justiça e, quando necessário, por edital ou com hora certa. Há também a intimação em audiência, forma especial que o Código reconhece expressamente. Começamos pela intimação pela publicação no órgão oficial, a modalidade mais empregada para a comunicação aos advogados quando não se usa o meio eletrônico. Não é necessário transcrever o teor integral da decisão. Basta enunciar sinteticamente o seu sentido. O que é imprescindível para a validade da intimação é a menção dos nomes das partes, sem qualquer abreviatura, observando-se casos envolvendo segredo de justiça, e dos seus advogados, com um respectivo número de inscrição na OAB. A preterição desses requisitos causa a nulidade da intimação. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo, tal como consta da procuração ou do registro na OAB. Esse rigor formal, porém, não deve ser levado ao extremo quando não acarrete prejuízo à identificação do destinatário. A teleologia da norma é garantir a efetiva ciência do ato e não criar armadilhas processuais. Os advogados podem requerer que, na publicação, figure apenas o nome da sociedade de advocacia a que pertencem, desde que ela esteja devidamente registrada na OAB.
Quando a parte tiver constituído mais de um advogado com poderes solidários, a intimação de apenas um deles é válida e produz todos os efeitos processuais. E entendimento que se justifica pela própria força material do mandato e pela teleologia simplificadora da norma. Uma inovação relevante do CPC de 2015, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria pelo advogado, por preposto credenciado pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação, conforme parágrafo 6º do artigo 272. A medida fecha uma lacuna prática e evita que a parte se beneficie do acesso aos autos para depois alegar que não foi formalmente intimada de uma decisão que já conhecia. Por fim, quanto à arguição de nulidade, a parte deve fazê-la em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será considerado tempestivo se o vício for reconhecido. Continuando, vejamos as regras especiais para determinados sujeitos processuais. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas autarquias e fundações de direito público possuem prerrogativas de intimação pessoal, realizadas perante o órgão de advocacia pública responsável pela representação judicial. Assim, não se submetem, em regra, ao regime comum de intimação por publicação dirigida aos advogados privados. O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública gozam das prerrogativas de intimação pessoal e de vista dos autos fora dos cartórios e secretarias. Atentem-se, porém, para uma distinção importante. A intimação pessoal e a vista dos autos são prerrogativas autônomas, que se aperfeiçoam sucessivamente. A intimação se perfaz quando o representante recebe a comunicação, e não na data em que decide compulsar os autos. A abertura de vista constitui providência complementar, sem interferir, em regra, no termo inicial do prazo processual. Para essas instituições, considera-se pessoal a intimação realizada por meio eletrônico, inclusive via portal eletrônico ou domicílio judicial eletrônico, bem como por carga, remessa ou entrega dos autos, nos termos dos artigos 180, 183 e 186 do CPC. Quando a intimação do Ministério Público ocorrer por mandado, o prazo tem início com a juntada do mandado cumprido aos autos, e não com o simples ciente nele aposto. Passemos à intimação pelo escrivão ou pelo oficial de justiça. O escrivão ou chefe de secretaria pode intimar pessoalmente os advogados, as partes e os demais sujeitos do processo quando presentes no cartório. Quando o destinatário não se encontra no cartório, a intimação se faz por carta registrada com aviso de recebimento. Para que a intimação postal seja válida, as partes e os advogados devem fornecer nos autos o respectivo endereço e têm o dever de atualizá-lo sempre que houver modificação. Se o destinatário não for encontrado no endereço indicado, as comunicações a ele encaminhadas presumem-se válidas. A consequência dessa inércia recai sobre a própria parte. Quando frustrada a tentativa de intimação pelo correio ou por meio eletrônico, o oficial de justiça realiza a diligência mediante mandado,
As intimações por oficial de justiça, contudo, restringem-se à circunscrição territorial do juízo. Fora dela, usa-se o correio ou a carta precatória, com exceção das comarcas contíguas ou integrantes da mesma região metropolitana, em que o oficial pode ultrapassar as fronteiras de sua comarca. Um ponto que merece atenção especial: o aperfeiçoamento da intimação. Nem toda intimação produz efeito instantaneamente. O código distingue dois grupos: as intimações simples, as feitas pelo escrivão no cartório, as decorrentes de decisão oral em audiência e as realizadas pela imprensa, produzem efeitos imediatamente, bastando que sejam consignadas em termos nos autos. As intimações complexas, as realizadas por via postal e por mandado do oficial de justiça, compreendem uma série de atos essenciais ao seu aperfeiçoamento. No caso postal, a intimação só se considera concluída quando o aviso de recebimento retornar e é juntado aos autos. Somente a partir da juntada começa a correr o prazo. Quanto à intimação por oficial de justiça, o serventuário deve certificar a ocorrência por certidão lançada no mandado, com os seguintes requisitos: indicação do lugar e descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de sua identidade, declaração de entrega da contrafé, nota de ciente ou certidão de recusa, e data e assinatura de quem realizou a diligência. A diligência só se completa com a juntada do mandado cumprido aos autos, comprovada por termo do escrivão. Frisando, a certidão do oficial de justiça é exigida como requisito de existência do ato e não apenas como prova dele. Enquanto não lançada, a intimação não está consumada. As deficiências da certidão, como a falta de identificação do intimado ou de data, são vícios da própria intimação, podendo ensejar a sua nulidade. Essa nulidade, porém, pode ser suprida por outras formas que evidenciem ciência inequívoca do interessado. A intimação em audiência merece um parágrafo próprio. Quando o juiz profere decisão ou sentença oralmente durante a audiência, os sujeitos presentes consideram-se automaticamente intimados naquele momento, independente de ato posterior de comunicação. Para que essa eficácia opere, é necessário que os advogados estejam presentes ou tenham sido previamente intimados para a sessão. A intimação aperfeiçoa-se por meio do registro no termo da audiência, lavrado pelo escrivão e juntado aos autos. Para encerrar o conteúdo, a intimação por edital ou com hora certa. O artigo 275, parágrafo 2º do CPC, autoriza essas formas quando necessário, em caráter subsidiário, portanto. A intimação por edital pode ocorrer, por exemplo, quando o devedor ou terceiro, como o credor hipotecário, precisa ser intimado da penhora ou da arrematação e dos autos não consta endereço nem o exequente o conhece. Já a intimação com hora certa aplica-se quando o destinatário se oculta maliciosamente para frustrar a diligência. Em ambos os casos, observa-se, por analogia, os requisitos formais previstos para as citações nas mesmas modalidades. Em síntese, os efeitos da intimação se concentram em dois pontos. Ela confere ciência oficial do ato ao interessado e determina o dies a quo dos prazos processuais. Como dispõe o artigo 230 do CPC,
O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, intimação ou da notificação. A intimação é, portanto, o mecanismo que coloca o processo em movimento e que alimenta o sistema de preclusão, tornando definitivas fases já vencidas e empurrando, entre aspas, o feito, inexoravelmente, rumo à prestação jurisdicional. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Jean Gonzalez Painting the Garden, de Henri Charles Guérard. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem descontos sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Todd. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom ProcessoCast15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.